Boa tarde, João Proença Xavier. Olá, boa tarde, André Dias Pereira. Muito obrigado por este desafio e por esta parceria prazerosa nesta final de sexta-feira. Esta comunicação e este debate está a ser aberto ao mundo inteiro, no entanto, com enfoque nos horários das 2 da tarde em Portugal. Muito boa tarde para Portugal. Das 1 da tarde em Espanha, neste caso em horário de Madrid. Olá, boas tardes. E para o Brasil também, penso que ainda seja um horário bom para nos seguir, mas com um clima bastante mais quente. Dizer que, antes de mais, agradecer penhoradamente o convite para integrar este projeto e a provocação de aceitar o desafio académico, científico e cívico ao distinto comitê diretivo do primeiro Congresso Internacional sobre Democracia e Justiça no século XXI, GEST 2021. Neste caso, agradecer pessoal e publicamente pela primeira vez aos estimados colegas e amigos desta direção de projetos, o incansável Dr. Marco Ribeiro Henriques e a sua aqui, parceira no crime, brasileira, doutora Isabel Figueiredo, a quem aqui parabenizo pela excelência e coragem desta importante realização em tempos de pandemia, que não só tem o mérito de congregar esta fantástica organização luso-brasileira, como possibilitar uma eclética participação internacional de investigadores e investigadoras, juristas e não juristas, académicos e sociedade civil, confluindo num fórum de discussão e debate transversal com um formato completamente inovador e responsabilizante dos partidários da ciência ao serviço da comunidade e para todos. Assim, a ambos aqui apresento os meus melhores cumprimentos e felicitações, certo de que este projeto é já neste momento um sucesso ongoing e ainda com muitas facetas por revelar. Nestes termos, tenho a indicar que foi com imenso orgulho que integrei esta magnífica equipa e aceitei o convite que me endereçaram para participar da Comissão Científica deste Congresso Internacional sobre Democracia e Justiça no século XXI, que tem justamente em 2021 a sua primeira edição com formato exclusivamente virtual, tendo por mote o debate académico em torno da justiça e da democracia no presente século. Resumidamente, o GEST 2021 é um evento académico internacional organizado em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco do Recife, no Brasil, a Confederação Nacional de Micro, Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, Organização de Curitiba, no Brasil, a Associação do Ministério Público de Pernambuco do Recife, em Recife, a Fundação Arcadas, ligada à Faculdade de Direito de São Paulo, a famosa USP de São Paulo, o Centro de Estudos em Processo de São Paulo, também no Brasil, a Associação Norte e Nordeste dos Professores de Processo, a Associação de Processualistas, sediada no Nordeste do Brasil, a Associação de Delegados de Polícia de Pernambuco, em Recife, mas que conta também com apoios institucionais portugueses e internacionais, tais como são o módulo Jean Monnet da Universidade Portucalense, o programa Erasmus Plus, Program of European Union, e a própria Universidade Portucalense do Porto e a Organização de Coimbra, Debates e Equações. Neste projeto, penso que, em consequência do meu trajeto académico e profissional, sou coordenador do eixo, aqui com este nome deste JustCast, o eixo temático Estado, Democracia e Justiça no acesso à saúde, a atuação do Estado frente aos deveres da promoção da saúde, que compõe uma das linhas de trabalho deste primeiro Congresso Internacional sobre o Direito e Democracia do século XXI, que se celebrará nos dias 22 e 23 de abril, e como já referi, tem a sua primeira edição em formato totalmente virtual, atentas às atuais condições sanitárias globais. Neste momento, cumpre-me agradecer também a atenção e cuidado da estimada doutora Nadine Rita, do Secretariado do Congresso, sem o apoio da qual este JustCast não teria sido possível. Justificando a minha presença na moderação deste debate com o distinto colega e amigo, o professor doutor André Dias Pereira, com a amizade e o respeito mútuo, pessoal e profissional que nutrimos reciprocamente pela direção deste evento, aqui darei com humildade algumas notas curriculares do meu próprio currículo académico, com o intuito de vos explicar porque aceitei a responsabilidade desta função. Ora bem, para os que não me conhecem, eu sou o João Proença Xavier, sou advogado europeu, doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca e integrado no 620, Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. Sou professor visitante da Universidade de Las Palmas, da Faculdade de Ciências Jurídicas, através do programa Erasmus Plus de Mobilidade Docente, e pós-doutorado em Direitos Humanos, em perspectiva comparada Brasil e Espanha, pela Universidade de Salamanca, integrando o Centro de Estudos Brasileiros dessa mesma universidade. Mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, da Universidade de Salamanca, e sim, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
membro do Instituto Jurídico Portucalense da Universidade Portucalense do Porto, professor estrangeiro convidado do grupo ELAS, Estudos Latino-Americanos em Direitos Humanos, da Universidade Católica de Pernambuco, pesquisador integrado e membro do Grupo de Pesquisa, Extensão e Género Direitos Humanos e Direitos Humanos da Universidade Federal de Alagoas, colaborador estrangeiro do Grupo de Pesquisa e Planeamento Público, Economia e Direito da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, membro do Grupo Internacional GIGIMS, Global Comparative Law, coordenador da área da bioética e do direito biomédico do Iberojur, membro da Academia Paulista de Direito, ligado ao Centro Internacional de Direitos Humanos, vinculado à Cátedra de Santiago de Dantas, advogado europeu com insígnia no Colégio de Advogados de Salamanca, membro fundador da Associação de Consultores de Investimento e Inovação de Portugal, membro da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, consultor internacional da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados Brasileiros, secção do Rio de Janeiro, e membro do National Organization Committee do 14º Congresso Mundial de Bioética, Medical Ethics, Health Law, organizado pela Cátedra de Bioético da Unesco. Assim, e agora com poupa em circunstância, agradecer imenso a presença do nosso ilustre convidado, o estimado amigo e colega, distinto professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Dr. André Gonçalo Dias Pereira. Apresento previamente uma declaração de interesses. O professor André Dias Pereira, que tenho como amigo, foi meu colega de curso na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, já no distante final do século passado, tendo sido, se a memória não me falha, o melhor ou um dos melhores alunos do meu curso de Direito. Razão pela qual não é de estranhar o fantástico currículo que aqui tem e que apresenta, e que aqui tentarei apresentar, mas de uma forma resumida, aliás, como foi pedido pelo próprio. O professor André Dias Pereira é professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra desde janeiro de 2014, é doutor em Ciências Jurídico-Civilísticas, portanto também um civilista aqui presente neste debate, pela Universidade de Coimbra, desde 10 de janeiro de 2014, aprovado com distinção e louvor por unanimidade, outra coisa não poderia deixar de ser, aliás, numa tese fantástica que tive a oportunidade de estar presente para assistir à sua defesa, no caso sobre a responsabilidade civil médica, uma obra incontornável, publicada para todos aqueles que estudam o direito biomédico, publicada inequivocamente pelo Centro de Estudos, pela coletânea do Centro de Estudos, neste caso do Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas desde 2003 pela Universidade de Coimbra, com nota de muito bom, e o prémio escolar Dr. Manel de Andrade, a melhor dissertação para Ciências Jurídico-Civilistas do ano de 2003 na Faculdade de Direito de Coimbra, instituído pela Fundação Engenheiro António de Almeida. Pós-graduado em Ciências Jurídico-Civilísticas em 2002 pela Universidade de Coimbra, com nota de muito bom. Pós-graduado em Direito de Medicina em 99 pelo Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, com nota de muito bom. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, com 17 valores, aliás a memória não me falhava, e prémio escolar Dr. Manuel de Andrade para o melhor estudante do curso jurídico 1992-97, aquele que eu próprio também frequentei, instituído pela Fundação Rangel de Sampaio. Atualmente presidente do Centro de Direito Biomédico desde 2014, tendo sido membro da direção desde 2019 e seu secretário científico desde 1999, entre variedíssimas organizações em que eu próprio participei como auditor, iniciei e continuo a minha formação na área dos direitos humanos com este centro de referência, onde eu também me considero colaborador. Investigador integrado do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é membro eleito pela Assembleia da República para o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida em 2015, tendo sido seu membro suplente e eleito pela Assembleia desde 2009. É membro do European Association of Law desde 2013, membro do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro desde 2015, membro da Associação Internacional de Direito Comparado, International Association of Comparative Law, também desde 2015, e é membro do Conselho Científico de várias publicações de direito na área da saúde, direito civil e direito biomédico e responsabilidade médica, bem como é membro de várias comissões de ética de institutos superiores e outras instituições nacionais e internacionais de direito sanitário. Dar nota que nos últimos anos participámos em vários eventos e projetos juntos na área do direito e da biomedicina e dos direitos humanos, pelo que é um gosto enorme poder contar com tão prestimosa colaboração neste JustCast. Sobre o JustCast, indicar que este é um formato inovador e moderno e que tem o objetivo também igual ao Just 2021, que é criar um fórum de eco global
e reflexão entre a sociedade civil e a academia sobre os temas da democracia e da justiça do século XXI, num diálogo luso-brasileiro, contribuindo deste modo para o desenvolvimento da ciência e das instituições, razão pela qual foi decidido dedicar esta primeira edição à questão de partida, que é: está a democracia encurralada no século XXI? Aqui faço um heads up e um aviso ao meu estimado colega e neste caso, companheiro aqui de GestCast, estimado professor André Dias Pereira, a pergunta será: está a democracia encurralada no século XXI? O governo do povo, pelo povo e para o povo é uma definição idealista e real, pelo menos na atualidade, tendo em conta a moderna e a modernidade das democracias maduras da atualidade. São, sim, as instituições dos poderes judiciais, constitucionais, fiscais, monetários, laborais, industriais e económicos, os lobbies de informação vinculados a grupos, esses que ditam o poder da opinião desse povo, que indicam-lhe também o que é politicamente correto com as suas propostas e respostas aceitáveis. Tudo se decide ao mais alto nível, fora do controle democrático e do ideal de Abraham Lincoln do autogoverno. Estranhos poderes, longe do voto secreto, livre e direto e popular, deixam os cidadãos frustrados com a realidade democrática e com os seus políticos. Na tradição do pensamento político republicano estão os conceitos tradicionais de autogoverno e virtude. Ao contrário do paradigma dominante e da filosofia política do século XIX, do liberalismo e do neoliberalismo, está em crise porque defende, ou ambos estão em crise porque defendem a neutralidade do Estado. A crise das instituições políticas e dos ideais liberais conduz a uma mudança de mentalidade e de pensamento político que gera uma preocupação de manter as conquistas políticas revolucionárias, conduzindo a largos passos a que as bases da história das instituições estejam em crise relativamente à sua tradição liberal. Professor André Dias Pereira, a sala é sua. Está ou não, na sua opinião, a democracia encurralada no século XXI? Muito obrigado por teres vindo. Será um gosto partilhar esta hora contigo. Muito obrigado, João Proença Xavier, obrigado aos organizadores e a esta organização fantástica, e desejo que seja um ótimo congresso e, portanto, todos se inscrevam e participem para debater a democracia, os direitos humanos e estas matérias que de facto nos convocam. Um comentário muito breve, que realmente a democracia está a atravessar momentos de desafios, quer internos, quer externos, e a pandemia Covid-19 veio pôr isso em evidência. Houve aqui uma guerra surda, mas na verdade foi uma guerra bem visível, sobretudo nos primeiros meses, entre o modelo autoritário e o modelo democrático. E a verdade é que estão-nos a querer vender a teoria de que o modelo autoritário é mais eficaz, preserva melhor a saúde das pessoas e que, portanto, tem vantagens face aos modelos liberais ou modelos demoliberais. Estou eu a falar exatamente do confronto que assistimos entre o modelo chinês e o modelo, digamos, demoliberal, em que o Estado tem que basear a sua atuação sempre de acordo com o princípio da proporcionalidade. O que é que acontece no modelo chinês? Segundo as informações a que temos acesso, há um grande sucesso na luta contra a pandemia. Porém, verdadeiramente, não tenho dados que me possam permitir discordar do sucesso chinês, mas recordo um alto responsável indiano a responder a um jornalista da BBC, quando esse mesmo jornalista lhe dizia: veja, a Índia é o segundo país do mundo com mais casos, a Índia tem milhões de casos e a China aí ao lado tem tão poucos. Esse, enfim, dirigente indiano dizia: mas o senhor, que é um jornalista da BBC, está aí em Londres, pátria da democracia, terra da liberdade, está a querer dizer que acredita nos números que vêm da China? Está a querer dizer que esses números são verdadeiros? Quem lhe garante que esses números são verdadeiros? Bom,
eu também não posso garantir que não são. A verdade é que todos nós vamos assistindo a esta exibição de sucesso chinês e mergulhamos na ideia de que podemos ser rastreados, podemos ser impedidos de circular, podemos muito facilmente o Estado apoderar-se das nossas liberdades básicas. E nós próprios, na Europa e em Portugal, nesta segunda ou terceira vaga, estamos a aceitar isso com passividade, porque de facto ela é muito forte e veremos também agora como é que as outras estirpes vão reagir e de facto temos que tomar medidas muito gravosas. Mas tomar medidas muito gravosas num estado de emergência é uma coisa. Outra coisa é pormos em causa os nossos princípios do pluralismo, da liberdade, da autodeterminação individual e, portanto, atenção que a história, enfim, acontece. E as pandemias são momentos de grande aceleração histórica e de grande transformação. Portanto, o nosso primeiro dever, enquanto académicos que se preocupam com a democracia e com os valores demoliberais, portanto, democráticos e liberais, o que é que isto significa? Valores que colocam a liberdade do cidadão, a liberdade da pessoa, acima de interesses da coletividade, interesses do Estado. Portanto, são valores que colocam a igualdade, a coesão social, a liberdade, a igualdade de oportunidades, pelo menos o acesso a um conjunto de bens de saúde, bens de educação, bens de sanitarismo, de condições de vida que lhe permitam depois a cada um desenvolver a sua potencialidade, e também ideias de demoliberais que passam por um conceito de fraternidade ou de solidariedade, de que é preciso realmente essa coesão social. E, portanto, quem defende isso, a primeira questão que tem que colocar é o seguinte: não sei os números da China, se calhar até estão a ter grande sucesso, mas não podemos ser vencidos pela propaganda autoritária. Em segundo lugar, será que a democracia está a ser posta em causa por dentro? Ou seja, a extrema liberdade que a democracia oferece pode ser um perigo para a própria democracia? Esse é um debate mais próprio dos sistemas. Portanto, o primeiro debate era um debate radical, porque de facto há uma luta entre os autoritários, se pode identificar sobretudo com a China, e os demoliberais, que não são só na Europa e na América do Norte e na América do Sul, estão um pouco por todo lado, mas estão em crise. A segunda luta é mais interna, é dentro das democracias, porque realmente nos últimos 5 anos temos vindo a assistir, por todo lado, ao reforço das ideias que contestam alguns dos valores liberais, designadamente valores da igualdade, da não discriminação, da igual dignidade, como diz o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e em direitos e na sua dignidade. Portanto, não pode haver exclusão por razão étnica, racial, etc. E também ideias, enfim, simplistas, populistas, anti-elitistas. Podemos dizer assim, a ideia de que as elites que nos governam estão a destruir as pessoas de bem, para usar a palavra que às vezes é usada. Esse discurso está muito forte. O Brasil é fortíssimo. Houve, de facto, esse movimento muito extraordinário que aconteceu. Eu estava no Brasil quando foi o ataque ao candidato Jair Bolsonaro e, de facto, vi nas semanas seguintes como se desenvolveu esse movimento, em nome de um homem que, em frente ao Facebook, conseguiu mobilizar muitas forças democráticas e muitas forças, enfim, algumas até com caráter, por vezes, progressista, mas que foram arrastados nesse discurso e que, portanto, enfim, está legitimamente a governar o país, e é um país muito forte, em que as instituições, há uma separação de poderes e, portanto, acredito que o mal não será terrível, mas há que estar vigilante. Mas também nos Estados Unidos, também na Europa, também nas Filipinas, e que são discursos, e termino já, que têm em comum algumas ideias fortes, que são o seguinte: uma ideia de exploração do planeta Terra, ou seja, o extrativismo radical.
Portanto, são normalmente políticos que partem do pressuposto, no qual nós temos vivendo muito, de que temos o direito inalienável de destruir o planeta, em nome de um progresso. A ideia de que há uma ordem natural das coisas na relação entre sexos, na relação entre orientações sexuais, na relação entre etnias, e que há que fazer o jogo da ordem natural das coisas, sem ter um espírito de coesão social, de promoção da igualdade e da dignidade. E, portanto, aquilo que alguns chamam, por um lado, um certo neocolonialismo. Sim, pode haver neocolonialismo também no hemisfério sul. Por outro lado, um patriarcado e, sobretudo, essa ideia que eu voltava a referir, porque essa é uma grande ameaça à nossa democracia, que é a destruição do próprio ecossistema. E termino com isto. Mas o que é que tem a democracia a ver com a destruição do próprio ecossistema? Pois é porque as pandemias, e esta não é a primeira, tivemos a SARS, que matou milhões de pessoas na Ásia, tivemos, enfim, a gripe suína, tivemos isto e aquilo, portanto, elas estão-se a suceder, esta é de facto a mais grave dos últimos 100 anos, tem muita relação com a desflorestação tropical. Portanto, a pressão urbana, a pressão demográfica que se faz na Ásia e também, enfim, em menor medida na Amazónia, não vou comparar a pressão, mas também na Amazónia e na África é terrível também, o crescimento populacional está a alterar a relação, efetivamente, com a natureza, e os vírus que estavam ali incrustados nas florestas, em morcegos ou noutros mamíferos, enfim, acabam por se cruzar connosco e trazer isto. E trazer isto traz um reforço do sistema autoritário. Portanto, estão a ver como, de algum modo, a crise interna da democracia e da valorização dos discursos extrativistas e neocolonialistas e do patriarcado, etc., de algum modo vem favorecer o discurso autoritário chinês. Não tem nada a ver com extrema-esquerda e extrema-direita, porque na China não há extrema-esquerda e extrema-direita, há uns tipos que dominam o sistema, que aliás é o partido com mais grau de doutores do mundo, o PCC, e portanto, enquanto não nos taparem, estamos aqui num site que se calhar é controlado na Califórnia, portanto eu continuo a falar. Ainda que podemos falar isto, dizer que o Partido Comunista Chinês é o partido com mais doutorados do mundo. Também não é só com mais doutorados, porque também é o maior partido do mundo, portanto não seria de admirar, mas é o maior partido de doutorados per capita, portanto é o partido com pessoas mais bem formadas academicamente, mas que se baseia em valores que não são os meus e que não são os nossos. A ideia liberal e democrática de grande autonomia individual que por aí caminhamos. Portanto, o perigo é grande e temos que fazer reformas internas e reformas externas. Vencer a pandemia aceitando limitações e restrições aos nossos direitos fundamentais, mas logo que possível recuperando inteiramente esses direitos fundamentais. E devolvia-te a palavra. Ora bem, com certeza, muitíssimo obrigado pela tua reflexão, profundíssima e ainda mais de caráter, vamos lá ver, mundializante, o que acho que é muitíssimo interessante para o nosso auditório. E com a promessa de voltarmos a uma redestinação e a uma análise mais jurista ou mais legalista da igualdade, que aqui te terei numa terceira pergunta, para dar-te o mote para uma segunda. E neste caso, para o filósofo, doutor em Políticas Públicas da Universidade Nova, professor António José Marcos dos Santos, em Ética Organizacional baseada em valores, e passo a citar, a evolução da medicina moderna trouxe consigo novos desafios e novas exigências que obrigaram a repensar várias estruturas, não só a nível da ética médica, até aqui ancorada numa relação paternalista médico-doente, que eu sei que é uma coisa que tu tens escrito muito sobre, mas também nos sistemas que governam as organizações prestadoras de cuidados de saúde. Esta circunstância é merecedora de uma particular atenção do ponto de vista ético, uma vez que alguns modelos organizacionais, introdutores de inovação, qualidade e ávidos de resultados a curto prazo, foram também responsáveis pela criação de éticas emergentes dentro dessas organizações. Torna-se dessa forma necessário, no entender deste autor e no meu também, a criação de uma estrutura que seja particularmente atenta a este novo tipo de problema ético, não necessariamente clínico, mas organizacional.
Penso que concordas com esta afirmação, e presumindo que sim, ou quando não, peço o teu comentário. Na tua experiência, qual seria o formato desta nova estrutura ou organização com enfoque na atual análise ética organizacional? Portanto, basicamente, que tipo de organismo é que seria o adequado transversalmente, mas nomeadamente na área da medicina, para encarar estas novas questões trazidas para a ética e para a bioética e pelas novas técnicas que a medicina nos vem trazendo, numa ótica de atualidade e de modernidade? Ora bem, isso é muito importante porque nos leva à ideia também da democracia, também da justiça, no sentido de uma democracia participativa e de uma democracia viva. Ou seja, a ideia de que a democracia não é apenas um momento das eleições livres, por voto universal e secreto, um conjunto de procedimentos que tal asseguram, nada disso. É preciso viver a democracia ao longo de todo o tempo e realmente ter esse tipo de órgãos, de organizações que garantem conselhos, que há uma deliberação e que trazem também democracia, designadamente a chamada democracia sanitária. A democracia sanitária é um conceito usado pelos franceses já há mais de 20 anos e que está na lei desde 2002 e que é levado a sério em França. Os conselhos regionais de administração em saúde, os conselhos nacionais de administração da saúde, da reflexão sobre a saúde, têm sempre representantes dos doentes. E, portanto, é algo muito relevante. Em Portugal, vamos devagarinho. Em 2019 foi publicada uma lei interessante que é a Carta da Participação em Saúde, Carta da Participação em Saúde, que dá contributos, valoriza as associações de doentes, valoriza esse envolvimento que deve ser realmente acarinhado. Quer na administração, por exemplo, e vão sendo dados outros passos. Por exemplo, na SEIC, Comissão de Ética para a Investigação Clínica, onde são aprovados os medicamentos, o parecer ético de aprovação de um ensaio clínico de medicamento, por exemplo, um ensaio clínico de um medicamento para tratar a Covid, um ensaio clínico de uma vacina contra a Covid, tem que passar por essa comissão de ética. Tem que estar um representante dos doentes. E tem estado, e muito bem, e é gente muito capaz que lá esteve e que lá está. Também, por exemplo, noutras comissões, devia-se discutir a sua presença. Quanto a esse conselho que o João Proença Xavier estava a descrever, quase que me fazia lembrar o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em certa medida, e que eu tenho a honra de participar. Estamos a terminar o mandato e até vamos nos próximos meses fazer uns webinars de reflexão sobre os temas, por exemplo, do passaporte, enfim, e outros temas aqui ligados à pandemia, pelo menos 1 ou 2 seminários. Tem-se feito os seminários anuais, enfim, faz-se algum trabalho. Mas, por exemplo, já o escrevi, ainda não está publicado, mas posso aqui dizer em primeira mão, que critico a sua composição. Se nós virmos a composição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, vemos lá 2 ausências fortes. Vemos lá, e isto eu já o disse há 5 anos, ou há 6 anos, quando fui ouvido no Parlamento, vemos lá a ausência da representação institucional da filosofia. Mas que bizarro, um Conselho de Ética sem filósofos. Eu não estou a dizer que não haja filósofos, há lá pessoas com graus em filosofia. Não, mas uma representação institucional, uma Associação Portuguesa de Filosofia, enfim, também eu sei que não existe uma ordem dos filósofos e, portanto, esse é que é o problema. Mas vemos lá as ordens dos profissionais de saúde, confunde-se com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. É muito confundido em Portugal com problemas de ética em saúde. Ora, Ciências da Vida é muito mais do que ética em saúde, e não pondo em causa a presença das ordens dos profissionais de saúde, não possa já de estranhar que, sendo um Conselho de Ética, não haja representantes da filosofia. E, já que é tão importante a ética em saúde, isto é que eu não disse na Assembleia da República, mas escrevi agora e há de ser publicado, acho estranho não haver representantes dos pacientes. Não há uma representação institucional dos pacientes. É lá que se discute a procriação assistida, se discute a eutanásia, se discute os tempos de espera, se discute aquilo. Toda a gente opina, enfermeiros, médicos, estes, outros. Só há uma criatura que neste país não tem direito à opinião. Chamam-se os doentes, os pacientes, os que sofrem.
os que sofrem com 2 anos de espera para ter acesso a diagnóstico genético pré-implantatório, que só é feito num centro público em Portugal, os que sofrem com meses e meses de espera para ter acesso a uma junta médica, que com a Covid, em março do ano passado, fechou todas as portas, como se o Covid se transmitisse, enfim, por junta médica. É evidente que é perigoso, mas não podemos, o país não parou. Portanto, meus amigos, não há democracia sanitária em Portugal. Mas o extremo da ausência de democracia neste país verifica-se em grande medida no direito da responsabilidade civil médica, que é realmente penoso, é um sofrimento incalculável, que é ser vítima de erro médico em Portugal, porque muito raramente, muito dificilmente, pode ter alguma esperança de justiça nos tribunais portugueses. E, portanto, há uma reforma da mentalidade que é preciso ser feita e que não está a ser feita. Ainda recentemente, há poucas semanas, tirou-se um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo em que a senhora relatora até quase que critica de uma forma, enfim, pouco jurisdicional, o colega da relação, ou melhor, do Tribunal Central Administrativo do Norte, que tentou interpretar o direito recorrendo aos expedientes técnicos legais no sentido de fazer justiça no caso concreto. E no caso concreto que era um caso absolutamente dramático, como imaginam, uma senhora que faz tudo bem na sua gravidez, às 38 semanas começa no início do trabalho de parto, e a médica tinha que ir de férias passado uma semana, e, bom, melhor fazemos já, e de facto já tinha 3 centímetros de dilatação, dá-lhe um medicamento que, à época, em 2003, vejam bem, estamos a discutir em 2021, um caso de 2003, isso já diz tudo sobre a democracia neste país. O atraso, claro. As coisas correm mal, e portanto eu não vou entrar em questões técnicas, não é para aqui chamado, mas não deixa de ser triste que o cidadão fez tudo bem, aceita, enfim, uma situação um pouco pressão, antecipar o parto, acelerar o parto. É um medicamento que até, entretanto, já é pouco utilizado nessa área, mas na altura era. Causa ali terríveis complicações. E pronto, e os juízes dividiram-se. O caso não é evidente. Basta dizer que no tribunal, na segunda instância, houve condenação, no Supremo houve absolvição, salvo por 2-1. O que eu estou a dizer é o seguinte: o sistema já é rigoroso, difícil. Não podemos estar a criticar os magistrados que procuram explorar os instrumentos do sistema no sentido de promover alguma justiça nesse caso. E foi criticado depois no Supremo Tribunal Administrativo. É uma pena, é também um acórdão que devia ser anotado, enfim, o tempo não dá para tudo, mas que me deixa triste. Mas, portanto, acabamos por desviar-nos aqui para dizer o seguinte: democracia no mundo da saúde significa dar poder aos doentes. E o que é que eu quero aqui trazer de novo? É que todos nós andamos há muito tempo a falar no consentimento informado e no acesso ao processo clínico e no poder do indivíduo, do doente individual. Mas há aqui esta dimensão nova que temos de trazer e que o autor aqui citado, enfim, de forma mais filosófica, se calhar estava a trazer. Uma dimensão coletiva. Uma dimensão coletiva. É preciso que os doentes se agrupem, criem força e que estejam nas instituições, nos conselhos de ética locais, nos conselhos de ética nacionais, na administração da saúde, e também, se houvesse uma reforma do sistema de responsabilidade muito complexa, poderia haver lugar também a uma representação dos interesses dos doentes, e não todos em nenhuma barbaridade. Se eles forem ao direito do trabalho, em França, ou ao direito comercial em França, existem os chamados juízes sociais. E em Portugal também temos os juízes sociais no direito da família. Ou seja, no caso de França, o direito comercial, para além de um juiz togado, um jurista de carreira, há comerciantes do métier, pessoas da arte, que conhecem as boas práticas comerciais e que ajudam à decisão. No direito do trabalho, enfim, pelo menos noutros países, também há participação de sindicatos, entidades patronais. A justiça podia abrir-se mais. Eu não estou a dizer afastar os juízes, não, os juízes são fundamentais, mas haver uma outra dimensão. E no mundo da saúde, também, como no mundo da família. Quer dizer, existem os juízes sociais no mundo do direito da família, que, enfim, que procuram trazer um contributo para a decisão ser mais balizada socialmente. Portanto, sim, reforma da arquitetura no sentido de trazer
essa democracia, essa participação e trazer os interesses em jogo para uma luta mais presente, porque o que temos é muito verticalizado. João Poça Xavier, só mais uma nota. Veja-se, por exemplo, a questão do acesso à perícia médica. A perícia médica, que é o cerne da responsabilidade médica, é um acesso muito verticalizado, muito hierarquizado. Vai aos seus professores que lá distantes, passado um ano ou dois, tiram parecer. É verdade. Não há um diálogo direto com o juiz, não há, enfim, às vezes também são chamados em tribunal, mas eu penso que às vezes há demasiado radicalismo e que não se consegue alcançar a justiça em muitos casos. Isso mesmo. Concordo perfeitamente, excelente reflexão, que dará, espero que tenhamos aqui alguns auditores que tenham possibilidades de ser membros do governo no futuro, entre governos nacionais e internacionais, que possam trazer esta perspectiva novos fogos. Doutor João Poça Xavier, eu queria, há pouco tinha aqui um apontamento porque ligava a segunda reflexão com a primeira e que tem a ver com o seguinte: dentro desta guerra de modelos autoritários e demoliberais, estamos a assistir ao caso de Israel, que é um caso misto. Israel é, por um lado, uma sociedade muito democrática, do ponto de vista formal e da separação de poderes e da luta interna, um parlamento riquíssimo, com muitos partidos, com um grande debate democrático, mas que pela sua forma de estar ali, enclausurado, com tantos inimigos à sua volta, é uma sociedade militarizada e, portanto, com laivos de autoritarismo. E o que aconteceu agora na relação entre Israel e a Pfizer é motivo de reflexão para todos nós. Eu não sei os pormenores, mas daquilo que li, portanto, Israel terá cedido os processos clínicos dos cidadãos, portanto 9 ou 10 milhões de cidadãos, à Pfizer. Eu não sei se na totalidade, se apenas a relação com as doenças respiratórias, se apenas... Eu não sei até que... Mas repare-se, isto é um fenómeno absolutamente transcendente. Um governo vender, doar a uma empresa privada a informação de saúde dos seus cidadãos, sem participação individual de cada um. Eu não conheço os contornos, mas cuidado. É evidente isto para a ciência vai ser um maná. Para a Pfizer já é número 1 do mundo. Nos próximos 10 anos vai explodir, porque se tiver acesso àqueles processos clínicos e efetivamente com a inteligência artificial consegue gerir muito bem, portanto, fazer a chamada farmacogenética e o desenvolvimento inteligente de medicamentos, para a ciência vai ser bom, mas põe em causa princípios básicos do indivíduo, da autonomia da pessoa, do direito a dispor dos seus bens, não é? Da sua intimidade, da vida privada e dos seus atos sensíveis. Enfim, conheço poucos pormenores, mas é algo que merece ser investigado. Estudem e apresentem um paper a este Congresso sobre democracia e o negócio entre o BB e a Pfizer. Este eixo temático é um espaço receptáculo desse tipo de investigação, parece muitíssimo importante. Ora bem, nessa ótica, e pegando também nas tuas palavras, e já numa área também mais de igualdade e também de produção tecnológica, dizer que publiquei já neste ano, no início deste ano, na revista Polifonia, um artigo intitulado Democracy, Featuring International Law and Human Rights in the Iberian Context, onde reflexionei sobre a igualdade e a igualdade perante a lei que constitui um pressuposto fundamental do ordenamento jurídico dos Estados realmente democráticos. Uma exigência comum das Constituições europeias que proclamam direitos fundamentais. Democracia e república devem, portanto, ser culturas de direitos humanos. Não temos direito internacional sem democracia, nem temos democracia, no meu entender, sem igualdade. Para ter igualdade é necessário um mínimo de proteção e respeito pelos direitos humanos, em geral, e de proteção dos direitos fundamentais, em particular. Neste caso, citando aqui a Constituição Espanhola, que expressa a igualdade do Estado de Direito como a exigência que transcende o próprio artigo 14 da Constituição Espanhola, que estabelece de modo explícito e formal a igualdade perante a lei ou designar los españoles son iguales ante la lei. Aliás, como textos constitucionais portugueses, a Constituição Portuguesa também não é diferente.
onde se proíbe a discriminação por motivos de nascimento, raça, sexo, religião, opinião e também quaisquer outros que condicionem ou venham a condicionar, por quer seja por circunstâncias pessoais ou sociais, este entendimento de igualdade. Deste modo, temos a igualdade de todos os cidadãos perante as normas e que se entende, ou se estende, neste caso, como uma aplicação desta igualdade a todo o ordenamento jurídico e a todas as pessoas. Ora bem, fazendo aqui aquilo que se diria em música ou em eletricidade, um mexente, nesses termos, como vês tu o primado médico das políticas públicas sobre o Covid-19 face ao tendencial abandono das políticas relativamente à proteção e tratamento de outras doenças e enfermidades, preocupação que, aliás, foi partilhada pelo Dr. Miguel Guimarães, ilustre bastonário da Ordem dos Médicos. Resumidamente, estamos 100% a funcionar em Covid, com resultados razoáveis e com um esforço clínico e pessoal, financeiro, humano e intelectual enorme, e um desgaste, mas estamos a esquecer as outras doenças. Foi esta semana passada, no início do mês, ou no meio do mês, a celebração das doenças raríssimas. Já nem estamos nas raríssimas, estamos nas normalíssimas. Os problemas cardiovasculares, os problemas de hipertensão, os problemas da próstata, outros, a mamografia de rotina dos 45 ou 50 ou mais para a frente, está a ser fechada. Não são só as juntas médicas que falavas. Basicamente, não há nada nesses termos porque os sistemas estão todos adjudicados, os blocos operatórios estão fechados ou estão utilizados com camas Covid e força do nosso Sistema Nacional de Saúde, excelente Sistema Nacional de Saúde, sobrevivente do Sistema Nacional de Saúde, é para o Covid-19. O que é que tu nos tens a dizer sobre esta perspectiva e sobre esta realidade? Realmente, quer de março a maio, quer agora em janeiro, fevereiro, pois tudo se centrou muito em Covid, a reação em março, enfim, vista à distância podemos compreender, era desconhecido o que aí vinha, parecia que era o fim do mundo, e houve essa reação de fechar tudo. Depois, a ministra e tal foi tomando medidas para se recuperar, para se ir reabrindo, e agora desta segunda vaga, ou grande vaga, enfim, que alguém diga que é a terceira, acabou por fechar só mesmo no limite, não é? Agora, os números são implacáveis. O grau de mortalidade é absolutamente elevadíssimo e, designadamente, na área não Covid. Portanto, os mais de 19 mil mortos que tivemos em janeiro, recorde absoluto e muito perto da pneumónica de 1919, de 1918, é evidente que em 1918 a população era infimamente mais pequena, talvez 2 milhões de pessoas, portanto, uma mortandade absolutamente incrível, mas, enfim, quase 20 mil mortos é muito e que se arrasta em fevereiro, portanto, à medida que estamos aqui a falar, há muita gente a morrer, infelizmente, de Covid, mas mais gente a morrer sem Covid. E isso vem porque, de facto, as pessoas estão há um ano sem acompanhamento da tensão arterial, dos cancros, da parte também da saúde mental. O enclausuramento é absolutamente terrível, designadamente para os idosos e para todos, para toda a gente, e, portanto, a mente é fonte de saúde e fonte de não saúde, e está a ser um ponto terrível. É preciso criar uma estratégia, eu não tenho uma varinha de condão, mas há pessoas que estudam isso na administração hospitalar, na saúde, e utilizar todos os recursos disponíveis para recuperar os diagnósticos que estão atrasados, avançar com as cirurgias que estão atrasadas, avançar com os tratamentos que estão atrasados. E, portanto, isso passa por uma atitude de todos, dos líderes governamentais e também dos profissionais de saúde, que naturalmente têm sido, em regra, incansáveis nesta luta, mas que há outras lutas que é preciso recuperar. Pronto, e aí é passar ao terreno neste sentido, naturalmente fazer as convenções que sempre se fizeram no SNS, com o setor social, com o setor privado, ser rápido nessa atuação, evitar efetivamente depois também situações de abuso, de assambarcamento, de corrupção. É um desafio enorme que está aí.
valorizar, sem dúvida, as carreiras. Enfim, agora, já que sou eu aqui que estou a falar, em 2018 eu tive um convite muito me honrou, que foi da doutora Maria de Belém Roseira, para participar num grupo de trabalho que preparou um anteprojeto de uma lei de bases da saúde. E lá fizemos o trabalho, humildemente, muito, nem foi feito por mim, foi feito por ilustres colegas, enfim, a professora Luísa Neto, Helena Pereira de Mel, Cláudia Monge e também a Sofia, do representante dos... Era uma comissão que tinha 2 representantes de doentes. Em 5 ou 6 pessoas, vejam bem, em 6 pessoas, 2 eram representantes de doentes. E 2 nem juristas, uma economista e outra farmacêutica, mas enfim, como saber de sociologia, a Sofia, agora escapa o meu nome, é a Sofia, a doutora Sofia. Ora bem, o que é que nós tínhamos lá? Para além das ideias de literacia na saúde, participação na saúde, colaboração entre sistemas, mas com rigor e controle, por exemplo, muito mais controlado do que depois no resultado final da lei de bases que temos, portanto era preciso estudos muito concretos que justificassem as convenções. Tínhamos lá também a primazia à saúde pública. Primazia à saúde pública em 2018. Quem leu aquilo pensou, estes tipos são malucos. Saúde pública. Mas é aquela especialidade que ninguém quer saber. É aquela especialidade que quase só os nerds, estudantes de medicina, que eu gosto de saúde pública. Qual é o estudante de medicina que gosta de saúde pública? Não é que estes palermas falarem prioridade à saúde pública. A prioridade é a cirurgia. A prioridade é a oncologia. A prioridade é a cardiologia. Isso é que é chique. A neurologia, o Alzheimer, isso é que é giro. Isso é que são as grandes especialidades. E não, saúde pública. Precisamos de valorizar a carreira de saúde pública. A primeira base era sobre a saúde pública. Bom, infelizmente caiu-nos no regaço. Obviamente esta ministra deitou isso tudo para o lixo, dizia que eram muitos artigos, as leis têm que ser pequenininhas. Acabou de fazer uma lei, praticamente uma cópia da Leonor Beleza. A ironia da história é que a lei da ministra é muito mais parecidíssima com a lei, muda umas palavras, da lei da Leonor Beleza. A nossa não, era uma lei do século XXI, que falava das pandemias, que falava da literacia em saúde, que falava da democracia sanitária, que falava de tudo isso. Uma lei grande, de facto grande, não era um tratado, mas eram umas páginas largas. Pronto, querem as coisas pequeninas, como em 1990, portanto, é pegar na lei da Leonor Beleza e pegar na atual, praticamente muda-se umas coisinhas, mas a estrutura é igual. Pequenininha. Enfim, e portanto, o sentido que estávamos a falar era, efetivamente, dos não-Covid. Ora bem, e portanto, essa relação entre setores é primordial. O setor social, que tanto faz no nosso país, o setor privado, em colaboração com o SNS. Aliás, muitas das pessoas que nos estão a ouvir são do Brasil, em, como sabem, o SUS garante o serviço à população, mas muitas vezes o SUS não é proprietário dos hospitais. O SUS o que tem é leitos. Tem uma percentagem de leitos nos hospitais, que são propriedade ou do setor social, das igrejas, das misericórdias, ou do setor privado. E funciona como funciona, com qualidade igual ao privado e, portanto, são leitos adjudicados ao SUS. Não estou a dizer que quero trazer o sistema brasileiro para Portugal, não é isso, mas é preciso inteligência, porque verdadeiramente o que interessa é equidade no acesso à saúde. Porque fala-se muito, já agora estamos aqui numa conversa, num bate-papo, eu gosto muito quando falam no negócio dos privados da saúde. E eu, como ando aqui há uns anos, também conheço o negócio dos públicos na saúde. É um negócio fenomenal. Mas não vamos desenvolver isso. É um negócio público da saúde. Porque a economia pode-se fazer no setor privado, setor social, no setor público faz-se grande negócio. Então, se a pessoa tiver horas extraordinárias bem valorizadas e se as contar em autogestão, como acontece em alguns locais, e às vezes nem estou a falar de altas cirurgias, estou a falar às vezes de outro tipo de serviços. Portanto, há negócios por todo lado. Dito isto, obviamente, também há os negócios privados da saúde. Mas, portanto, é preciso, agora, para recuperar estes atrasos, lançar mão da capacidade instalada. É preciso que as pessoas tenham acesso equitativo ao sistema de saúde, seja público, social ou
Vou-te fazer aqui umas provocações, afinal, sobre isso. Entretanto, vou intermediar com outras considerações, também agradecendo a tua visão modalizante e iberoamérica, que está dentro do mote perfeito deste Congresso e que é uma realidade jurídica que tu muito bem conheces, quer como académico, quer como jurista, como civilista, acompanhando o sistema brasileiro, não necessariamente para o importar, mas efetivamente para também realçar e analisar situações que, no caso, são muito mais difíceis de adressar que as nossas, porque os brasileiros, nomeadamente no Estado de São Paulo, têm 20 milhões de pessoas só no Estado de São Paulo, coisa que nós não temos no país inteiro, mesmo com retornados ou outros 20 ou estrangeiros para viver 40. fora. E, portanto, 20 é na grande São Paulo. O sim, Estado na é Grande São Paulo. 40. No O Estado não, Estado é tamanho de sim, na Grande São Espanha. Paulo. Só na Grande São Paulo. O Portanto, Estado de São basicamente Paulo estamos a é falar como Espanha, 40 milhões. Exato, exato. Estamos a falar de realidades completamente diferentes. Ora bem, e nisso eles, dentro das suas dificuldades, têm também adressado, são países que são... Pernambuco é do tamanho de Portugal, tem 10 milhões de É verdade. habitantes Talvez e 700 ligeiramente maior, é isso mesmo. E Ora nós bem, estamos para em que é que eu te Pernambuco trago? neste momento, Estamos, sim, senhora, estamos, sim, no senhora. Recife. Um olá ao Recife. Não sei como é que estamos em termos de vacinação lá, mas aqui vamos continuar aqui o nosso debate com provocações mais incisivas e mais pormenorizadas do sistema português. As recomendações da ONU e o novo discurso dos direitos humanos exigem atualmente a necessidade de proteção daquilo que eu chamei o novo direito humano da segurança, no respeito pelos direitos civis das pessoas, bem como os direitos humanos de primeira, segunda e terceira geração. Assim, os Estados e a comunidade internacional, para além da proteção do direito à segurança física e patrimonial das pessoas, devem atentar, no meu entender, e assegurar a segurança meioambiental que falavas, assistencial, esta que acabamos de falar, a familiar, que ainda penso que temos tempo para abordar ainda aqui em passant, informática, médica e biomédica, biogenética e de investigação, ética e bioética, protegendo o património genético da humanidade e o genoma humano em geral, a dignidade humana na vida e na morte, protegendo esses direitos de todos, com enfoque na maior proteção dos mais desfavorecidos. Como é que analisas tu o existente ou não existente plano de vacinação nacional, que, caso único na Europa, decidiu dar preferência aos profissionais de saúde na vacinação, nada a opor, mas a apontar, face às pessoas com maioridade e com comorbilidades, sendo que estas últimas podem ser ou ter um risco menor de contágio, mas uma vez contagiadas terão seguramente um muito maior risco de vida. E no seguimento, sem deixar cair, como dizem os brasileiros, numa trocadilho desportivo, em anexo à questão da vacinação, breve análise sobre a problemática da vacinação obrigatória e dos consentimentos necessários em Portugal para ministrar ou recusar a toma da vacina, e num case study, aqui por mim criado especificamente para este JustCast, um case study da possibilidade do cidadão recusar ser vacinado em determinado momento, reclamando posteriormente a obrigatoriedade de ser vacinado no futuro, ou para poder vir ser vacinado no futuro. E a possibilidade do Estado poder ou não aceitar a recusa inicial em tomar a vacina e obrigar coercivamente o cidadão à toma e ou, posteriormente, recusar vacinar ou recusar vacinar gratuitamente quem recusou inicialmente ser vacinado. Penso que fui explícito, se for preciso eu retirei ou lembrar-te-ei algumas destas provocações. A organização já nos está a dizer que o tempo está a chegar ao fim e, portanto, dizer o seguinte, que tenho o gosto, estou agora a coordenar um projeto aqui no Instituto Jurídico que é aprovado e financiado pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, que se chama Direito da Saúde Pública no Mundo Lusófono. Podem ir à internet e escrever Direito da Saúde Pública no Mundo Lusófono, que tem colegas de Macau, Moçambique, Angola e Brasil, na Fiocruz Brasília, e sobretudo aqui em Coimbra, no Instituto Jurídico, e que estamos a estudar os estados de emergência, as restrições aos direitos fundamentais, as limitações dos direitos, precisamente Covid e não Covid, as violações também dos direitos na área religiosa, também um drama que é a questão dos funerais e a destruição cultural a que estamos a assistir, absolutamente inadmissível, muitas vezes apenas para proteger os interesses das agências funerárias,
não por razões de saúde pública, apenas para terem menos trabalho e os mesmos honorários, essa é que é a verdade, são exploradores, fazem metade do trabalho, as pessoas morrem, a maior parte das pessoas morrem sem Covid. Porquê é que não têm direito a uma limpeza como era tradicional? A ser vestidos como era tradicional? A ter o zelo adequado como era tradicional? Mas que raio de vergonha é esta? Agora o Covid anda em todo lado. Não, o Covid está onde está. Se não há Covid, faz um funeral tradicional. Acabaram com os velórios e em alguns lugares até quiseram acabar com os funerais. É uma vergonha, porque é isso que faz de nós humanos. É repugnante. Nós conseguimos, com esta pandemia, chegar ao grau zero da cultura e da humanidade. Uma vergonha, portanto, fica aqui o meu protesto. Infelizmente, fomos protestando, as coisas melhoraram um bocadinho, mas agora, com a nova vaga, já estão a querer, outra vez, dificultar o culto dos nossos mortos, que é absolutamente fundamental. Mas a pergunta é sobre vacinação e, portanto, nessa página da internet encontram muita informação. A vacinação em Portugal. Os profissionais de saúde, eu não sei se os outros... Eu penso que isso é frequente noutros países também. E não critico, porque hoje, de facto, temos que salvar os salvadores. Aí não critico. Quanto à questão que ir para maiores de 50 anos com doenças crónicas graves ou maiores de 80 anos, foi de facto uma polémica que esteve em cima da mesa. Eu fui convidado e assinei uma carta aberta que acabou por mudar a política nacional no sentido de incluir também os maiores de 80 anos nessa estratégia. E é o que está a ser seguido na maior parte das administrações regionais de saúde e com vantagem, porque é muito mais transparente e objetivo. O médico, basta um funcionário administrativo, pega na idade, telefona às pessoas. Se vamos entrar com doenças crónicas, tem que ir a um médico, tem que ir ver o processo clínico, tem que ir estudar os processos todos. Andar ali a perder tempo a estudar destes 1000, quais são os 30 que eu vou chamar. Perde tempo, pode dar lugar a situações de amiguismo, de menos transparência, e, portanto, é um caminho que eu compreendo. Quem tem uma doença oncológica, quem tem HIV, AIDS, quem teve um transplante, quem tem uma obesidade mórbida, etc., está desesperado para ter a vacina, mas vamos ter calma e a critério da idade é, de facto, mais transparente. Mas quanto aos profissionais de saúde, não partilho da tua crítica. Eu acho que é fundamental vacinar os profissionais de saúde, bem como os não é uma crítica, é apenas um apontamento. Era só um apontamento. Como foi uma escolha, certo, por exemplo, no caso espanhol, que não foi adotada, no caso alemão também não. Portanto, pois, mas eu acho que a métrica agora da idade, eu acho que também lá está. Profissionais de saúde que estão na frente do combate. Vamos lá ver. Há muito médico cuja especialidade está bastante distante do combate e, portanto, há que haver aí bom senso. Pronto. Quanto a ser obrigatório ou não, eu acho que o tema é juridicamente fascinante, mas eu acho que já nós queremos vacinas, não é? E, portanto, lá virá o tempo em que isso põe. Agora está o tema do passaporte imunitário, portanto, restringir o meu direito de circulação, isso é um perigo, e, efetivamente, uma restrição internacional, uma restrição turística que pode ser aceitável, agora jamais obrigar a manter um passaporte para ir ao supermercado. Como dizia o professor Carlos Romeu Casabona, no outro dia num debate em que estávamos os dois, eu vi-te lá ao fundo da sala, eu estava do lado direito, estavas lá do lado esquerdo, na sala virtual. Não podem obrigar-me a ter um passaporte imunitário para ir comprar pão, para ir comprar leite. Portanto, temos que moderar ou para ir à escola, quer dizer, perigoso, não é? Vai ser um grande debate. Agora, um passaporte internacional podemos compreender. Portanto, vacinação obrigatória. A pergunta que estava também aí prevista era de haver uma sanção indireta por não se responder à primeira chamada. Bom, ainda agora vi nas notícias que das telefonemas ou dos SMS que estão a ser feitos, só 55% dos cidadãos é que responderam ao SMS. Portanto, 45% dos chamados não responderam, portanto, não estão a ser vacinados. Eu acho que a minha ideia em matéria de saúde pública sempre foi de ter muita paciência. Isto é um trabalho de perseverança, pedagógico, de liberdade, pedagogia, não é do direito, é um trabalho
da psicologia, da medicina, da enfermagem, com o tempo, ir ganhando imunidades, ir conquistando as pessoas para os tratamentos e, portanto, com calma. Não é um crime, não é o direito que vai resolver o problema. Vamos com calma e para já vamos a distribuir vacinas. E atenção, e outro ponto, e estamos num congresso internacional, e que distribuir internacionalmente. Internacionalmente, tem que haver justiça internacional. E, portanto, é preciso que haja mecanismos de levar justiça e, portanto, levar democracia e levar vacinas a todos os cantos do mundo e ao Brasil e aos países africanos que falam português, que estão no projeto que eu estou a coordenar e que está tudo muito atrasado. É evidente que, dito isto é muito politicamente incorreto, mas eu gosto de ser muito politicamente incorreto. É evidente que nesses países Angola está bem, há poucos casos, Moçambique está um pouco pior, mas vamos lá ver, são países que nunca vão sofrer tanto como a Europa. Aquelas semanas de morte em cadeia, de catástrofes de morte. Porquê? Porque a morte está provado, está acima, sobretudo acima dos 65, 80 anos, acima dos 80 anos. Ora, se são países em que 60% da população tem menos de 20 anos, e se nós precisamos de 70% para fazer imunidade de grupo, vamos resistir mais. Eles fazem imunidade de grupo com a juventude e com os adultos. Dito isto, é preciso levar vacinas rapidamente para a África. Já não se aplica ao Brasil, porque o Brasil tem uma estrutura demográfica mais semelhante à Europa e, portanto, tem grandes problemas no Brasil. E muita gente a morrer diariamente, que é uma tragédia incalculável e que lamento profundamente. André Dias Pereira, em cima do horário, não quero deixar de fazer uma pergunta que tenho aqui elencada exatamente para o último lugar, que te peço uma resposta telegráfica para tentarmos cumprir o tempo, ou pelo menos não estendermos significativamente, e eu poder depois encerrar este nosso debate, que nos levaria, como às cerejas, a muitos outros debates. Ora, a provocação que te trago aqui é o estimado professor Carlos Filhais, defendeu, penso que na semana passada, ou no mês passado, 22 de janeiro, na SIC, a criação de um conselho científico dedicado à Covid, dizendo que critica o facto de Portugal não ter esse conselho científico dedicado ao estudo da Covid e sugere que a criação desse grupo de cientistas de várias áreas deve ser feito com a maior brevidade e que acrescenta deve vir a trabalhar em articulação com o governo. Como acontece, aliás, noutras circunstâncias, nós não temos esse corpo interdisciplinar, multidisciplinar de cientistas para poder fazer esse transbordo. Queria saber uma reflexão muito rápida sobre esta circunstância. Concordo, apoio e deve ser sediado em Coimbra, porque também é um dos problemas de Portugal, é que está tudo ali na linha de Cascais, é tudo ali coordenado naquele esquema e não conhece o país real. Portanto, um conselho contra a Covid com sede em Coimbra. E presidente, o professor Filhais. Eu concordo perfeitamente, acho que é uma excelente sugestão, bairrista e regionalista, mas também de especialidade, porque especialista não é aquele que se intitula especialista, é aquele que é reconhecido assim pelos seus pares no meio da sua especialidade. E nessa circunstância, o professor Carlos Filhais, sem dúvida nenhuma, deu aqui uma sugestão muitíssimo importante, que é, ao exemplo de outras circunstâncias, da importância da multidisciplinaridade na ciência e na vida e na política, que leva a que, efetivamente... Quem nos está a ouvir pensa, mas o que é que a física tem a ver com isto? Tem tudo a ver. Sabem que os físicos são muito contratados para a banca internacional, porque os físicos conhecem bem as curvas de crescimento. E, portanto, as epidemias... E a matemática destas coisas é incontornável. Princípio de inércia, princípio do atrito, princípio da circulação de movimento, das energias, isso é física, portanto... Obrigado, foi um gosto estar aqui. Ora, muito obrigado. E eu não deixo os créditos por mãos alheias e, nesta circunstância, deixar aqui também alguns dos meus pensamentos para fechar esta magnífica início de tarde de sexta-feira, no final do mês. Conforme já escrevi no século XXI, o informe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 1989 já indicava sobre o desenvolvimento humano, titulando Novas Dimensões da Segurança Humana, integrando o conceito de segurança humana no sistema da ONU. Este escrito já destacava 4 características principais: a universalidade, a interdependência centrada nas pessoas e garantida preferencialmente mediante a atenção à segurança pessoal, à segurança comunitária, familiar e política, à segurança alimentar, à segurança económica,
à segurança ambiental e à segurança da saúde, com enfoque na proteção da dignidade humana. Agradecer mais uma vez ao querido amigo André Dias Pereira a disponibilidade para participar nesta partilha de saberes, apesar da sua agenda sempre preenchida. Conta sempre com o nosso espaço de debate e partilha científica, onde sabes que é sempre bem-vindo. Parabéns à organização pelo excelente trabalho que continua, que está feito neste projeto e neste trabalho que está em continuação e que, para quem não conseguir ver este Justcast, ou quem não conseguiu ver live ou ao vivo, poderá rever esta conversa, este Justcast relativo a Estado, Democracia e Justiça no acesso à saúde, a atuação do Estado frente aos deveres de promoção da saúde, nas plataformas digitais do nosso Congresso Internacional sobre Democracia e Justiça do século XXI, Just 21. Espero que tenham gostado. Foi um gosto imenso partilhar este espaço contigo, meu querido amigo. Outras partilhas se seguirão. Talvez possas assistir a alguns casts deste congresso e, eventualmente, poder ser um orador convidado também no futuro. A todos, votos de um bom fim de semana e muitíssimo obrigado por esta audição. Espero que tenhamos cumprido com o objetivo, pelo menos cumprimos com o tempo, de uma maneira interessante, profícua e penso que bastante bem estruturada para um debate que se quis interpessoal. André Dias Pereira, muito obrigado por teres vindo. É sempre um gosto ter-te cá. Forte obrigado, Dr. João Proença Xavier. Um abraço. Saúde a todos. Para ti também.